Vocês têm ideia que os globalistas, junto com o Partido Comunista Chinês e todas as suas empresas, podem e têm acesso a todos os dados, todas as informações que circulam na internet, sejam eles áudios como esse aqui, sejam vídeos. Eles podem usar máquinas, né, como está acessível a nós, imagine para eles, né? Máquinas que possam transcrever todos os áudios, transcrever todas as conversas de vídeo, reconhecer, inclusive, textos que estão em imagens, né? Aconteceu já de eu divulgar uma imagem no Instagram, o Instagram colocar o aviso de fraude, o aviso de CDC, né? De vacina, alguma coisa de saúde, embaixo, embora não tenha escrito nada. Então eles têm hoje o poder de ler imagens, eles têm hoje o poder de transcrever áudios, vídeos. Eles têm um banco de dados onde eles possam usar, sabe aqueles sensores de calor? Eles podem localizar onde que existe uma maior concentração de palavras como, por exemplo, China, ou Partido Comunista Chinês, ou Xi Jinping. E com isso eles podem direcionar a publicidade deles, qual é a faixa etária, qual é o local físico, né, específico, ou seja, na cidade X, no estado X, no norte do estado X, ao sul do estado Y, e ali direcionar toda uma campanha com relação a, como eu já disse, faixa etária. Você também tem poder financeiro, aquisição, né, poder, com essas pessoas, quanto recebem essas pessoas que estão usando essas palavras, como por exemplo Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, ou desinformação, etc. Eles têm como fazer toda uma pesquisa de controle comportamental, fora o aspecto para além do controle comportamental, que é a censura, né, pura e simples, de proibir que certas pessoas e grupos e regiões utilizem uma palavra ou uma frase, e aí consiga identificar quem é que divulga, quem é a raiz, né, de onde saem as atividades, as ações. Por exemplo, vamos falar então agora contra o STF e em defesa do Oswaldo Eustáquio, que ainda está preso e que a esposa dele sofre, né? Então, com toda essa tecnologia de informação, eles podem identificar o tweet da Sandra Terena, e aí depois ver que eu divulguei isso no Telegram e que a partir de mim várias pessoas viram isso, né? Eu tenho aqui um dado de 7.600 pessoas que viram essa minha publicação em poucos minutos. Então são 7.600 pessoas com 151 comentários, e eles podem identificar quem é que está, então, vamos dizer assim, usando as redes sociais para, aspas, disseminar discurso de ódio, né? Coisa do tipo. Enfim, eles têm todo esse aparato tecnológico, eles têm todo esse poder, eles têm dinheiro, são empresas trilionárias, né, bilionárias, homens que sozinhos acumulam bilhões de dólares em suas contas bancárias e que possuem centenas e milhares de funcionários à sua disposição. Tudo isso para cercear a liberdade, controlar a informação e manter os seus pupilos no poder. Esse é o tamanho do inimigo que nós estamos lutando. Esse é o tamanho do adversário que o Terça Livre quer combater, né? Que tem mais poder do que qualquer rei hoje no mundo, mais poder do que qualquer imperador, mais poder do que qualquer presidente, mais poder do que qualquer primeiro-ministro, mais poder do que qualquer político em todo o mundo. Eles têm mais poder do que a ONU. Eles já implementaram o controle da informação e o controle da liberdade de expressão, né? Ou seja, o controle da expressão em si. Então, é contra essa turma que nós estamos lutando. Por isso eu quero enfatizar a necessidade de termos numericamente e financeiramente um número enorme de pessoas que queiram
disseminar a verdade e falar para as pessoas isso que está acontecendo. Compartilhe este áudio com aquele seu amigo que ainda não entendeu em que cenário ele está inserido. E lembre-se de uma coisa: nenhum homem neste mundo pode ter todo o poder. Ninguém é onipotente. A ação humana, ela ainda é algo que nenhum homem pode conhecer em toda a sua amplitude. Sempre é possível quebrar essa cadeia de controle, essa cadeia de censura, porque de alguma maneira aqui e acolá sempre haverá, né, corações e almas que querem a verdade, que querem lutar pela defesa da verdade, querem lutar pela liberdade religiosa, querem lutar pelo direito de poder emitir as suas opiniões, ensinar a fé que aprendeu, a fé que foi transmitida até ele. Sempre haverá corações e almas que lutarão pela verdade. Então, não desanimem, né? Deus, nosso Senhor, é um Deus vivo, que está sempre ao nosso lado e que sempre enviará às nossas inteligências luzes suficientes para que possamos encontrar algum meio, algum caminho para sobrevivermos, não apenas fisicamente, mas também manter a nossa liberdade de expressão. Lembrem-se que Deus, a primeira coisa que ele pediu para Adão, né, a ordem que ele deu, ide e procriai. Né? E depois ele fala para Adão nomear as coisas. Então, a família e a liberdade de expressão são duas coisas sagradas que Deus nos deu. Dar nome às coisas é um símbolo da maior potência do homem, a maior força do homem, que é o falar, que é comunicar aquilo que ele aprendeu. Então não desanimem com o avanço do poder desses malignos autoritários. Eles não têm a luz de Deus, eles não têm luz, eles têm as trevas que os guiam, mas em contrapartida nós sabemos que ao fim quem vence é a luz de Cristo. Que Deus nos abençoe a todos, mas eu queria deixar esse áudio para vocês terem uma noção contra quem nós estamos lutando. E obrigado a todos que estão alimentando o Terça Livre para que possamos ter cada vez mais jornalistas competentes e esperamos crescer cada vez mais para manter vocês sempre informados diante daquilo que nós estamos vendo. Nunca prometeremos para vocês que nós seremos os únicos a dizer a verdade, nunca prometeremos a vocês que nós temos toda a verdade, mas prometemos a vocês dizer aquilo que os nossos olhos estão vendo. E não criar cenários imaginários, mesmo que sejam cenários que nós gostaríamos. Não queremos criar cenários imaginários que sejam apenas utilizados para enganá-los. O nosso trabalho aqui é olhar para Deus acima de tudo e, com muita garra e muita coragem, defender a nossa nação, a nossa pátria e ajudar naquilo que for possível a todos os homens que, dentro ou fora do Brasil, estão lutando pela liberdade. São poucos, né? Trump, Bolsonaro, Nigel Farage, são poucos. Dá para contar no dedo os grandes homens que estão lutando contra essa tirania. Mas ao fim, nós iremos vencer. Deus abençoe a todos. Um abraço.